Obrigado pela presença de todo mundo. A gente vai começar aí o nosso webinar. Hoje a gente vai falar de CRM, vai falar de vendas, de RP, de tecnologias, de novidades no mercado. Eu tenho o prazer de receber a minha amiga Magda, da Foco, né? Foco é uma empresa no mercado de RPs muito conhecida, nasceu aqui no sul do país, estou em Porto Alegre, aqui da nossa matriz, tomando meu chimarrãozinho aqui, né? Para quem tá nos ouvindo agora, esse vai ficar gravado também. Hoje, 24 de setembro de 2020, então, iniciando um projeto aí bem legal com a parceria com a Foco. E eu vou já deixar a palavra aqui para a Magda se apresentar também, né? Magda, seja bem-vinda. Obrigado pela parceria, obrigado pela presença aí nesse projeto. Já agradecer também ao time de marketing das empresas que proporcionaram esse momento aí entre a gente, né? Obrigadão. Magda, tá contigo. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma honra aqui participar desse webinar aqui com o Fausto, tá? Nosso parceiro aí de CRM, PipeRun. Então, eu sou gestora comercial aqui do Foco RP, né? A Foco é uma empresa com 30 anos de mercado, sempre trabalhando com soluções de gestão. Eu já estou aqui na empresa há 13 anos, então já tenho uma boa experiência aí nesse mercado e espero poder contribuir aí para a gente fazer um bate-papo legal, trocar algumas ideias, justamente sobre os desafios, então, dos ERPs e dos CRMs, nesse mundo digital aí que estamos vivendo, nesse ano tão atípico como é 2020, né? Então, fiquem bem à vontade, se quiserem fazer perguntas, o chat está aberto. Tá? Se nós não conseguirmos responder todas, a gente também depois passa um e-mail para vocês com a resposta, tá? Nós vamos deixar nossos contatos aí também e ficamos à disposição. Obrigada. Legal. Hoje a gente mandou para vocês uma pequena pauta, né? Em alinhamento de vendas, vendedor interno na empresa, vendedor externo, ou seja, inside sales dentro da empresa, field sales, o cara que faz a visita presencial, né? Como é a venda do RP por parte da Foco e como é a venda do CRM por parte do PipeRun, né? Com que modelos são esses e o que a gente pode trazer de exemplos práticos que a gente tem vivido nesses últimos anos aí. Digitalização do processo ou transformação digital? Né? A palavra linda, transformação digital, mas será que realmente as empresas estão fazendo transformação digital ou digitalizando processos? Né? Vou fazer essa pergunta aí capciosa para a Magda para ela responder para a gente depois. Como dizer não? Né? É um grande desafio, todo vendedor quer vender e muitas vezes a gente ou o produto não se adequa à realidade do cliente, ou o cliente não tem a realidade para aquele produto, né, ou o momento da empresa não está pronto para aquele produto, ou o produto não está pronto para o momento daquela empresa. Né? Então, a gente vai falar como dizer não. Tá? A gente tem uma experiência bem legal aqui sobre esse modelo. Né? Dores de migração, todo mundo fala, poxa, trocar um CRM, trocar o RP é muito complexo, é demorado e tal. Como é que essas empresas e como é que a gente tem lidado com isso no decorrer desses últimos anos e quanto tem evoluído, reduzido o tempo, melhorado processos, né? Vamos trabalhar esse quarto tópico aí. E quinto tópico, vamos trabalhar novas tecnologias. O que vem de novo por aí, né? O que essas empresas já estão fazendo em termos de novas tecnologias, né? Inteligência artificial, machine learning, integração com bots, chatbots, né? APIs, muita integração entre sistemas, cada dia nasce um sistema novo e uma nova possibilidade, né? Como os canais de voz têm mudado o processo de vendas, né? Então, são 5 tópicos bem legais, e já temos algumas perguntas, né? Já quero agradecer ao pessoal que já mandou perguntas antes nas enquetes que foram feitas, tanto pela Foco quanto pelo PipeRun. Né? Tem umas perguntas bem interessantes aqui, né? Uns negócios que daria para ficar o dia inteiro conversando. Então, como são muitas perguntas, a gente selecionou algumas que acreditamos serem mais genéricas e no contexto e serem mais que representem mais dificuldade no dia a dia das empresas. A gente já está chegando aos nossos primeiros 5 minutos aqui. Magda já se apresentou. Voltando aos recadinhos, quem chegou agora, microfone fechado,
Chat está aberto, podem fazer perguntas. Se a gente não conseguir responder aqui no chat, no final a gente vai colocar ainda nosso e-mail aí, a estrutura de apoio para responder para todo mundo aí se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum processo que ficou pendente ou tem uma necessidade muito específica. Em outros webinários acontece muito, né? Quando a gente fala em vendas, a gente está falando em estratégia, em mercado, em negócio, e muitas vezes uma pergunta pode abrir dados que a pessoa não queira abrir. Então, fique tranquilo. Se você tiver uma pergunta que não se sinta à vontade, mas queira fazer, no final a gente põe aqui o e-mail e a gente pode conversar individualmente com quem tiver essa necessidade, ok? Agradecendo novamente, Magda, agradecendo o time aí do Pipe Run e da Foco. E vamos para as nossas perguntas e vamos para o primeiro conteúdo. Alinhamento Inside Sales e Field Sales. Aqui no Pipe Run, por ser um modelo de ticket relativamente baixo, ou seja, a gente vende uma mensalidade de uso com uma quantidade básica de 4 usuários iniciando, então, o nosso modelo é 100% inside sales. Então, o cliente entra no nosso site, solicita um contato, nosso time de vendas procede com a demonstração e a venda online em 2 reuniões. Uma com pré-vendas e uma com o vendedor. E curte uma experiência de usar o próprio CRM, sendo ele o próprio lead, sendo ele a experiência de venda, né? Então, o nosso modelo é fazer com que o cliente tenha a experiência de venda no Inside Sales. Como é isso e como a Foco trata isso, está há tanto tempo no mercado, e eu posso dizer, a Foco tem uma estrutura bem grande, tem Inside Sales, né, para alguns produtos no mercado, tem Field Sales e ainda tem um time de consultoria fantástico que vai na empresa, analisa o processo. Como é que é esse alinhamento de vendas, Inside Sales e Field Sales num mesmo time de vendas, Magda? Bom, vamos lá. Hoje a Foco ela tem 3 produtos, né? Então, nós temos o ERP, que é para indústrias e distribuidoras, que é vamos dizer assim, o maior do nosso portfólio, que está desde o início, aí, há 30 anos a gente trabalha com ele, vem mudando versões, tecnologias, enfim, né? Então, para este público, a gente trabalha bastante field sales, tá? E a gente tem também 2 outros produtos, um que é para loja de móveis, tá? Que é o Foco Lojas, e temos também o Mais Smart Clinic, que é para clínicas médicas, tá? Então, esses 2, a equipe é toda inside sales, tá? São equipes hoje separadas, tá? E pelo modelo, enfim, ser um software mais específico, com não tantos processos, a venda inside sales ela se encaixa muito bem. Já no caso do ERP, ela é uma venda extremamente consultiva e a gente está falando de um processo mais complexo. Neste caso, a gente ainda entende que Field Sales é o melhor modelo, tá? Isso não quer dizer que a gente não faça algo híbrido, né? Então, nós temos uma equipe também de SDRs, tá? Que elas vão fazer a prospecção com os clientes, então elas ficam somente inside sales, né? Respondem também todas as nossas demandas de inbound, enfim, né? E depois passam, então, para o vendedor, né? E o vendedor, o que acontece? Ele sempre foi, nosso modelo sempre foi de fazer uma visita presencial no cliente, conhecer, verificar realmente os processos dele, o que pode ser melhorado, enfim, né? Esse sempre foi o nosso modelo. E de uns tempos para cá, acho que de uns 2 ou 3 anos, algumas coisas a gente já tem feito remota, principalmente em regiões que a gente não tem o vendedor presente, né? Mas ainda a gente percebia certa resistência dos próprios clientes em relação a isso. E esse ano, né, com a questão aí da pandemia, por alguns meses a gente ficou somente trabalhando em side sales. Então, essa equipe que sempre batia lá na porta do cliente, né, estava lá presencialmente. Então, por esse período, a gente acabou focando muito no remoto, fazendo as demonstrações todas aqui de dentro de casa, né? E agora nós estamos abrindo novamente, né?
E o que a gente tem percebido? Que vai funcionar muito um modelo híbrido, talvez por uma primeira reunião, um primeiro alinhamento, vai continuar sendo remoto, principalmente quando tem uma distância física importante, né? Mas a gente entende que a parte, por exemplo, do diagnóstico, né? Isso ainda vale a pena ser presencialmente, porque a gente vai estar lá junto com o cliente. Eu vou lá no chão de fábrica dele, ver como é que é o processo dele. A gente entende que isso faz a diferença, a gente entender bem o que a empresa tem hoje e em que cenário ela pode chegar. E além disso, além da parte técnica, vamos dizer assim, né, nós temos os nossos técnicos no comercial também, né, nossos consultores aí de pré-venda, pessoas com muita experiência em processo. A gente também percebe que é importante ter esse contato presencial, porque a gente não lida com uma pessoa que vai tomar a decisão sobre vamos dizer assim, a troca, a aquisição de um ERP, né? Normalmente é um comitê de pessoas, a gente fala com pessoas chaves de todas as áreas na empresa, então a questão de estar presente fisicamente ainda faz a diferença até para a gente conseguir mapear também, né? As dores de cada um, saber os papéis de cada pessoa na empresa, né, os decisores do projeto. Então, para nós ainda faz diferença estarmos presentes aí fisicamente. O field sales para nós no RP ainda é bem importante. Mas, só para fechar, né, acho que a gente teve uma mudança bem importante esse ano e a gente enxerga que algumas etapas, sem dúvida, a gente pode estar fazendo sem deslocamento, e isso é bom tanto para nós quanto para os clientes. Então, a gente deixa algumas partes realmente para fazer presencialmente e outras, né, a gente pode fazer remotamente. E claro, né, sempre observando qual que é o desejo do cliente, porque tem algumas empresas que ainda não estão abertas para receber empresas, então tudo tem sido feito remoto. A gente está se adaptando também ao modelo que os nossos prospects aí estão buscando. Legal. Vou contar aqui um pouquinho. A gente tem um case em conjunto, né? A empresa, quando a gente iniciou o projeto há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eles tinham 66 vendedores externos, né? Vou pedir para o convidado fechar o microfone. E aí, essa empresa tinha 66 vendedores externos, 100% field sales. E é uma indústria. É uma indústria. Então, o que aconteceu no processo de digitalização de vendas? Eu já vou deixa aqui para a segunda pergunta, tá, Magda? Então, nesse processo, essa empresa hoje ela tem 14 pessoas internamente trabalhando no Inside Sales. Ela tem um e-commerce para vender as peças e reposição e pequenas vendas. E ela tem 22 pessoas no time Inside Sales fazendo visita, Field Sales fazendo visita presencial. Então, veja bem, a empresa tinha 66 vendedores, que era unicamente visita presencial, subdividiu esse modelo parte da equipe de vendas, e a gente vê muitos desafios nisso, né? O alinhamento do field com o inside sales é bem complexo. Então, como colocar um time inside sales e um time field sales, né? Nessa indústria, a gente apoiou eles no desenvolvimento do processo. No início, field sales se apoiava nas agendas e na estrutura e no atendimento do inside sales para complementar a venda. Num segundo momento, o time de field sales passou a atender só contas maiores e o time de inside sales que atendia as contas menores passou também a deliberar uma parte para o e-commerce. Então, essa empresa saiu de 66 vendedores externos, 100% de visita presencial, e não foi aí na época da pandemia e tal, foi antes disso, né, um projeto, digitalizando, então uma parte da venda, pequenas contas no B2B, fazendo compras de peças e reposição e pequenos serviços direto no e-commerce, o Field Sales só trabalhando em contas com valores, vou dar um valor tópico aqui, R$100.000 para cima eram visitas presenciais. A empresa conseguiu distribuir o atendimento ao cliente, ampliar a carteira de clientes, ampliar o volume de vendas, tendo e-commerce, inside sales, pequenas contas,
e atendimento primário para o cliente, e o atendimento mais consultoria, mais projeto, mais presencial, mais valores maiores com field sales. Então, é uma transformação que leva tempo para fazer e ela leva tempo também de estruturação, né? No nosso caso, o foco RP vai estar atendendo o vendedor externo lá na rua, fazendo o pedido e tal, usando o mobile, usando os aplicativos. O Inside Sales gerando o processo, gestão de vendas do vendedor interno, usando o Pipe Run, né? E o e-commerce, usando o e-commerce, foco lá, então, fazendo a venda. Então, são 3 processos distintos e muito complementares, né? Todos vão gerar uma venda, todos vão gerar movimentação para a empresa, com custos bem diferentes. Então, o custo de aquisição de um cliente no e-commerce é um, né? Custo mais de mídia, processo e branding, marca, tudo mais. O inside sales é outro, vendedor interno dentro de casa, que atende mais clientes simultaneamente e tal. E o vendedor externo que tem que atender contas maiores, valores maiores. Muitas vezes a gente vê essa dicotomia, né? Às vezes um vendedor fazendo visita presencial e tal, porque comprador atende na terça, à tarde, na quinta de manhã, sei que tem que ser presencial e tal, para manter o relacionamento. E muitas vezes esse é um custo que a empresa vem ignorando ele no dia a dia, né? Porque a grande parte é terceirizado, é o representante que ganha por comissão por estar fazendo a visita. Mas a empresa também tem que ter o cuidado para que esse representante, esse vendedor field sales também vá nas melhores oportunidades, também vá no melhor, na melhor venda, naquela que é mais rentável e tal. Tem que priorizar, né? No mundo de tudo instantâneo, de um contato via WhatsApp, que a gente manda uma mensagem e fica ansioso vendo se vai aparecer os 2 risquinhos ali, se a pessoa recebeu, e se ela leu e não respondeu, tem um problema, né? No mundo dessa instantaneidade, o vendedor field sales hoje sofre uma pressão muito grande de custo de mercado, e o time de inside sales serve para apoiar também esse. E aí eu vou para a segunda pergunta, depois desse case, falando em digitalização de vendas ou transformação digital, a gente vê e-commerce, inside e tal, mas e aí, Magda, a realidade é que a empresa está fazendo uma transformação digital ou a empresa está digitalizando processos hoje? Como é que vocês vê no dia a dia no mercado? Vocês que têm um time grande, fazem muitas visitas presenciais, estão no dia a dia de muitas empresas. Como é que é isso? Como é que vocês enxergam essa digitalização ou transformação? Uhum. Eu acho que tem os dois casos, tá, Fausto? Mas focando principalmente na realidade de indústrias, que é a maior parte dos nossos clientes, eu diria que ainda mais é digitalização de processos, tá? As indústrias ainda têm uma cultura de investir pouco em tecnologia, né? O que a gente observa? Que muitas vezes os diretores das empresas eles investem bastante em máquinas que vão dar automação ali para o chão de fábrica, e isso é uma coisa que se percebe muito fácil, né? Com 2 ou 3 cálculos, tu vê, olha, eu vou comprar essa máquina, em X tempo ela vai estar produzindo tanto, em X tempo ela se paga, né? Nós já tivemos casos, por exemplo, de empresas que nós estávamos negociando o projeto de ERP e eles nos disseram, olha, vamos dar uma segurada agora, porque eu estou adquirindo uma máquina nova para produção, então meu investimento vai ser direcionado para isso. O que a gente percebe, né? Costumo comentar com as empresas. Os softwares, eles fazem parte da estrutura da empresa. Então, assim como tu tem o teu pavilhão, como tu tem as tuas máquinas, como tu tem a tua equipe, enfim, na empresa que são estruturais, os softwares também são estruturas, são a base de toda a informação. E às vezes isso é um pouco deixado de lado, tá? Este ano, em função da pandemia, o que nos ressaltou muito? Muitas empresas, muitas indústrias buscando a venda online, tá? Então, algumas, claro, já haviam iniciado esse processo, né? Mas muitas resolveram começar, então, esse processo de e-commerce, de trabalhar com marketplaces, enfim, buscando atingir a venda tanto de consumidor final, então, o que mais se viu foi B2C, mas também B2B, dando um canal para quem já é cliente, para facilitar, para ele não precisar de uma visita do vendedor, né?
olha, já é meu cliente cativo, eu vou dar ali um usuário, uma senha para ele, vou fazer uma condição especial, vou colocar isso no meu e-commerce, né? Então a gente percebeu bastante essa busca das empresas, o que foi bem positivo, né? E aí, qual que é a melhor estratégia, né? Ah, será que eu tenho que ir para e-commerce, para marketplace, né? Bom, aí a gente costuma conversar com os clientes que depende muito do que ele está buscando, qual que é a estratégia, né? Então, muitas vezes, quem está focando mais no curto prazo, né? O marketplace pode ser uma estratégia boa, porque tu não precisa toda uma estruturação de uma loja virtual, enfim, né? Ele é mais simples, tu consegue em pouco tempo aí tá configurando o que tu vai vender, enfim, tá conectando com o marketplace e tu tá usando as vitrines aí dos principais sites de vendas aí do país, né? Claro, qual que é o porém disso, né? Tu entra muito em briga de preço. Isso acontece muito com vendas online, principalmente em marketplace, né? Mas até teve uma pergunta aí de um dos nossos convidados, né? Questionando como é que seria, como abrir uma loja virtual usando o estoque da empresa, né? Achei interessante essa pergunta, porque me parece que ele quis dizer assim, estou com estoque parado na empresa e eu gostaria de colocar isso à venda para me desfazer logo desse estoque, né? Talvez neste caso, por exemplo, o marketplace seja mais interessante, né? Pode fazer um preço bacana, enfim, se a intenção for desovar esse estoque, né? Agora, se tu pensar numa estratégia mais a longo prazo, o e-commerce, a sua própria loja virtual, ela se sustenta mais, né? Porque aí tu vai ter os teus clientes que vão entrar no teu site, só que para isso, claro, tu tem que trabalhar bastante marketing, trabalhar a operação como um todo. Então, isso a gente também buscou construir com os nossos clientes, né? Olha, não é simplesmente colocar um site e achar que as pessoas vão saber automaticamente que tu tem um site agora que tu está vendendo, não, tu tem que trabalhar na divulgação disso, tu tem que trabalhar com marketing digital, né? E tu tem que pensar em toda a tua operação também no e-commerce, né? Como é que vai ser? Ah, eu vou abrir para todo o Brasil, mas eu tenho condições de entregar lá no Acre? Como é que vai ser o valor do frete? Né? Quem é que eu vou usar de hub aí, de transportadoras, de entregas e meios de pagamento? Eu vou deixar somente cartão de crédito? Não, eu vou permitir boleto bancário? Como é que eu vou organizar tudo isso? Então, é uma operação nova, né? Então, eu acho que nesses casos aí, sim, passa por uma transformação digital, porque a empresa repensa o seu negócio. Esse exemplo que tu comentou, né, Fausto, muito bacana, esse cliente aí em comum, porque realmente eles reestruturaram, né? Então, a forma como eles vendiam, eles viram o seguinte: olha, eu posso ser mais efetivo aqui, atingir mais clientes. Por que não disponibilizar um e-commerce? Por que não uma equipe interna para menores tickets, né? Então, nesses casos, a gente realmente vê uma transformação digital. Mas muitas vezes, quando a empresa está olhando muito pontual para alguma coisa, a gente vê que não é uma transformação digital, porque ela não está mudando o processo, ela só quer automatizar, digitalizar um processo, tá? Pessoal, não estou criticando, não é nada disso, né? A gente só percebe que tem empresas em estágios diferentes, né? E assim, ó, falando sobre o mercado de software, vendas online, tudo isso, né? O que a gente percebe, pessoal? Quem mais investe em transformação digital é quem acaba tendo mais retorno aí nos seus negócios, tá? Então, às vezes, não é um retorno que tu meça tão facilmente quanto a compra de uma máquina lá para a indústria, né, para a produção, mas tu mexe muito com o tempo das pessoas, né? Por exemplo, na implantação de um ERP, né? Os principais resultados se dão no tempo das pessoas, coisas repetitivas que são feitas, né? Coisas que um sistema poderia fazer que as pessoas estão desperdiçando o tempo delas em cima daquilo, onde elas poderiam estar aplicando em fazer vendas para o cliente, ter um contato, pensar em estratégia da empresa, coisas que realmente são relevantes aí para o core da empresa, né? Então, acho que tem bastante espaço ainda para as empresas evoluírem aí em termos de transformação digital. Legal, eu vejo isso e aí eu também já vou aproveitar uma outra resposta, como vender mais agora, né?
tem uma outra pergunta, assim, o principal ponto nesse momento é inclusão de mais canais de aquisição. O que a gente viu, e quem trabalha, a gente que trabalha muito com internet e tal, a gente viu uma mudança, né, uma mudança do algoritmo do Google. Então, quem era buscado no site, na internet e tal, teve impacto, né? Mudou o algoritmo, mudou o modelo, mudou a forma de atender, mudou a volumetria. Então, todo mundo passou a gastar mais com Google Ads, com Facebook Ads, né? Mais no digital, mais com mídia programática, mais com coisas que pudessem medir, né? Coisas que pudessem ter alguma visão e tal diferenciada, tá? Então, nesse modelo aí, né, nesse modelo aí, o que vai acontecer? A gente vai ver um aumento de canais de aquisição, certo? Um aumento de canais de aquisição, e quem não trabalhava com digital passou a trabalhar com digital. Quem estava apenas com digital, sem anúncio e tal, passou a fazer anúncio digital. Quem já tinha anúncio digital, já tinha uma estrutura de e-mail marketing, já tinha uma estrutura de atendimento, de inbound marketing e tal, começou a fazer régua de e-mail, né? Fazer o outbound por e-mail com cold e-mail. Né? Então, todas essas ferramentas estão aí para ajudar no processo de digitalização e, na sequência, transformação digital. Eu também concordo que muitas vezes algumas empresas optem mais por, vou trocar uma máquina, se eu sou uma transportadora, eu vou comprar pneus novos para minha frota, eu não vou trocar o software e tal. Isso acontece. O contrário também é verdadeiro. Muitas empresas acabam investindo, né, às vezes em tecnologia, em software, em sistemas e tal, mas avaliaram, né, pouco, entendendo pouco quais seria a real necessidade, o impacto positivo daquilo, e aí acabam fazendo digitalização de processos e acabam desistindo no meio do caminho, ou acabam digitalizando algum processo e tal, e não tendo os resultados possíveis que poderiam ter por motivo, às vezes, de estratégia, né? Quero um monte de canal de aquisição, quero sair para o meu e-commerce, mas espera aí, como é que eu vou entregar em Manaus? Como é que eu vou entregar em Fortaleza? Como é que eu vou entregar lá no Chuí? Então, tem que pensar em e-commerce, em logística. Poxa, eu quero vender um estoque que eu tenho, uma ponta de estoque e tal, algumas peças. Será que não é vantagem eu trabalhar um marketplace que já faça isso? É interessante esse modelo de digitalização de processos e ampliação de canais de aquisição. E aí eu já vou entrar na terceira pergunta aqui, que é o terceiro tópico, como dizer não? Todo mundo tem vendedor, todo mundo sabe que os vendedores querem vender, precisam vender, vivem de comissão, aquela coisa toda, né? Mas muitas vezes a empresa ela não está pronta para fazer a aquisição ou de um software, ou de uma máquina, ou de qualquer coisa, né? O momento dela não é para aquilo, ou a empresa que ela escolheu não está pronta para atender aquela necessidade. A gente tem vários casos aqui, e eu posso citar o nosso time aqui de pré-vendas, que é quem faz o primeiro atendimento a todos os leads, ou seja, todo mundo que se cadastra e tal, e eles são muito criteriosos. Por quê? Eles deixam passar em torno de 30% a 35% só dos leads que chegam ao nosso site, que pedem um trial e tal, e 30% a 35% passam para uma agenda de demonstração realmente com o nosso vendedor. O restante não passa. Por quê? Porque não tem um fit, ou é uma transportadora que quer fazer um projeto lá de fazer propostas de lotação de caminhão, de carga fracionada e tal. E a gente não atende isso. Se for uma transportadora que queira fazer uma entrada do lead, consolidar o digital, então pode ser uma transportadora, pode ser uma indústria, pode ser um atacado, pode ser qualquer empresa que queira controlar os seus leads do digital, passarem a ser clientes do PipeRun. Agora, lá do outro lado, eu tenho o RP tal e quero uma integração, e quero trazer as notas e os boletos para o CRM. Não, acho que o teu RP não está integrado, então antes de iniciar tem que fazer esse processo aqui para entender, porque senão a tua expectativa vai estar frustrada, né? Você vai começar com o CRM, quando chegar a hora de conversar com o RP, ele não vai estar integrado. Então são coisas assim que acontecem no dia a dia, e o nosso time de pré-vendas está ali num processo para barrar a passagem desse lead, dessa pessoa que está querendo comprar o CRM,
barrar já a entrada para demonstração com o meu vendedor. Tá? Então, a gente já tem uma peneira ali que passa. Isso no RP, com a visita presencial, com o vendedor querendo vender, como é que é dizer não para um cliente? Excelente pergunta, Fausto. Bom, a gente também passa pela primeira peneira aí, que seria um das SDRs, né, para realmente verificar se aquela empresa tem fit com a gente, enfim, né? Mas tem alguns casos, às vezes, que surgem de empresas de um porte interessante, que a gente conseguiria atender, mas estou dando alguns exemplos práticos aí que eu participei, tá? E aí, o segmento que tu desconhece, tu não sabe se tu tem aderência ou não. Neste caso, o que a gente faz? A gente vai até o cliente, avalia o processo, né? E já aconteceu alguns casos de realmente assim, olha, realmente está muito distante o que a gente tem no ERP com o que tu tem, com o que tu precisa aí no teu processo. E nesse momento a gente é claro para o cliente dizer que a gente não vai conseguir atender, né? Claro, em informática tudo dá, né? Então, mas não é possível ajustar, customizar? Sim, é possível. A gente tem esses questionamentos, né? Mas muitas vezes não vale a pena. Não vale a pena, principalmente no longo prazo, porque o software ele não vai evoluir para aquela necessidade daquele segmento do cliente, né? Então, muitas vezes nessas análises a gente vê o seguinte: olha, a gente não tem nenhum cliente exatamente no teu segmento, mas é muito parecido com o que a gente tem hoje, então vai evoluir bem e a gente pode assumir o atendimento. Mas a gente é muito criterioso, sim, quando a gente vê que está distante, porque a gente sabe que o cliente não vai ficar satisfeito a longo prazo. Então, num curto prazo, pode ser até que ele fique satisfeito, né? Mas a gente tem muito uma preocupação, nós como profissionais de RP, a gente também tem que orientar o cliente nesse sentido, né? Então é difícil dizer não, ainda mais quando a empresa quer fazer a compra e tu diz, olha, não vou poder te vender. Mas a gente faz isso porque a gente enxerga que é o melhor caminho, tá? Eu lembro de um caso em que nós dissemos que não declinaríamos do processo e o dono da empresa nos disse, mas vocês acham que eu não tenho dinheiro para pagar essas customizações? E a gente até se surpreendeu com a resposta, né? Aí a gente disse, olha, não é isso, a gente explicou, então, os motivos, por que que seria, e no final ele até nos agradeceu, ele disse, olha, gostei do profissionalismo de vocês, né, entendo que realmente no longo prazo pode ser que vocês não me atendam bem, então eu vou buscar alguma empresa mais aderente aí ao meu processo, e não só em casos de aderência, tá? Eu acho que os casos de aderência, sim, são os mais escancarados, né? Mas tem casos que a gente observa que a própria cultura da empresa também é um impeditivo. Por exemplo, a gente vai lá e analisa os processos e a empresa trabalha de uma forma assim toda errada, sabe? Que não atende às demandas fiscais, enfim, não, mas eu quero comprar por essa empresa e eu quero vender pela outra, mas eu não quero fazer transferência. Eu disse, olha, não vai funcionar, eu não vou te atender porque eu não vou fazer gambiarra no sistema, eu preciso atender fisco, eu sou corresponsável por isso, então se tu tem essa expectativa, eu não vou conseguir te atender. Claro, dá uma dor para o vendedor. Se eu disser que não dá, é mentira, tá? A gente sente de não poder vender. Mas, infelizmente, a gente vê que é melhor barrar nesse momento do que a gente ter problemas ali na frente, problemas futuros. Então, a Foco, assim, eu já estou aqui há 13 anos, como eu comentei, e sempre teve essa postura, né? De realmente, assim, ó, se eu não puder atender aquele cliente na expectativa que ele tenha, melhor não vender do que ficar com um cliente insatisfeito aí na carteira. E mesmo assim, pessoal, às vezes a gente tem alguns problemas, porque é natural, às vezes a gente não entende toda a expectativa do cliente, né? Então, imagina se a gente não tivesse esses cuidados, né? Então, isso é algo muito presente e que a gente com certeza vai continuar adotando essas práticas, porque a gente entende que isso, a longo prazo, realmente nos dá essa carteira forte que a gente tem com clientes que estão com a gente há muitos anos, porque realmente entendem que a gente consegue dar um bom atendimento, prestar um bom serviço, né? E o software também evoluir nas demandas aí contratadas. A gente vê isso no dia a dia, né? Aqui a gente customiza pouco o sistema, especificamente para um cliente, né?
aquilo que é genérico, que vai atender vários clientes, ou às vezes é para um segmento específico, por exemplo, a gente atende franquias, né? Quando o cara vai vender uma franquia, ele usa um contrato. Tem que ter um contrato, que é a COF, a Circular de Oferta de Franquias e tal. Então, nós temos um módulo de assinatura eletrônica de documentos. Então, para esse caso, tem que entrar esse módulo, tem que ter esse processo estabelecido. Agora, se o cliente quiser entrar e não comprar esse módulo, a gente já bota um ponto de interrogação nessa negociação. Por quê? Vai atender um processo e vai ficar capenga, vai ficar faltando aquele negócio. E muitas vezes, por custo, o cliente olha assim, não, para ficar mais barato, não tira esse módulo aqui, eu vou usar só isso. A gente já fica com certa dificuldade. Ou o cliente entra e ele tem um modelo de proposta muito específico e tal, e o nosso sistema não atende. Muitas vezes a gente tem que deixar claro, olha, a gente não vai fazer essa especificação. Isso aqui que tu está pedindo, nós não vamos atender. Isso tudo, todo o resto e tal, é suficiente para a tua necessidade, a expectativa está aqui, né? Como a gente tem uma taxa também de churn pequena, e a gente não tem um histórico tão longo quanto a Foco, né? A empresa tem 13 anos, mas o CRM no mercado, e a gente fez ele para nós, no mercado ele tem 3 anos e meio. Então é relativamente novo, mas já tem mais de 1.000 empresas usando. Então, a quantidade de clientes por segmento acabou nos trazendo algumas experiências, né? Algumas experiências, e alguns dos segmentos a gente começa a dizer, olha, isso daqui a gente não atende. Por exemplo, indústrias, eu atendo muitas indústrias. Quais? Aquelas que já são integradas com a Foco, aquela que quer fazer um processo de digitalização de vendas, quer separar a venda interna da venda externa. Agora, o restante, a gente bota um holofote em cada negociação. Vamos entender isso aqui, vamos entender se essa expectativa vai estar coberta ou não. Meu time de vendas fica louco quando eu nego uma venda deles, né? Cara, mas era só fazer aquele botãozinho que o cliente queria, eu ia vender, olha só, mais de 1.000 usuários e tal. Não, nós não vamos atender, esse cara vai ficar 6 meses e daí vai ficar me reclamando que não tem aquele botãozinho e tal. Então tem que cuidar. A gente tem uma séria restrição aqui de customizações do sistema, apesar do Pipeline hoje já está bem robusto, são 500, a gente contou ontem, 4 botõezinhos de configuração para fazer a implantação. Nossa implantação 45, 60 dias, tem 504 botões, liga e desliga, uso o produto, não uso o produto, sou de serviço, sou de atacado, uso transportadora, uso foto na proposta, não uso, tá? Então são muitas configurações, né, que a gente determina como aquela empresa vai trabalhar. Agora, se o cliente não tiver a cultura de acompanhar isso, de entender essas necessidades e tal, a gente tem que obrigatoriamente dizer não. E isso faz com que a gente tenha algumas dificuldades, muitas vezes, com o time comercial, né? Tem que tratar isso de forma diferente e tal. E esses processos, geralmente, quando a gente tem uma venda, a gente tem uma migração, né? Uma migração do sistema. Sempre é uma dor, sempre é uma história de migrar um RP, migrar um CRM é complexo e tal, né? Vocês já falaram e eu uso muito o exemplo de vocês, né? Até para outros negócios que a gente tem, porque vocês têm um baita de um time de consultoria, vai para campo, vai para a empresa, entende o dia a dia, entende como é que é e tal. E muitas vezes a gente vê isso nos clientes, né? O cara que vende uma máquina vai lá olhar o espaço onde é que a máquina vai estar estabelecida, está vendendo um braço mecânico de robô e tal, como é que é a linha de produção, está vendendo uma máquina que vai imprimir, uma impressora, um software que vai imprimir um código de barra na linha de produção para saber separar e fazer o picking na logística e tal. Então, muitas vezes a gente vê, tanto para a gente quanto para os clientes, irem a campo, ver onde é que vai ser usado o produto, ver como é que é o dia a dia para minimizar essa migração. Eu sei que vocês têm um processo bem estabelecido disso. Como é que é esse negócio hoje? Time de consultoria, dor de migração, tu já disse, né, que tem empresas que estão fazendo a digitalização, aqui eu anotei. Então, se o time vai lá, olha o processo e tal, como é que é uma migração de RP? Eu posso dizer que a migração do CRM, no nosso caso, ela é muito simples, né?
pega os dados do cadastro de cliente, quem não é cliente, quem é lead, integra uma porrada de ferramentas, a gente vai falar dessas tecnologias depois, né? E migra esse dado e a pessoa sai usando, em 45 dias está usando o sistema, às vezes em menos tempo até, né? Agora, e o RP? Dados fiscais, responsabilidade, como é que é isso? No RP realmente é mais complexo, tá? É mais complexo, mas não é assustador, tá? Então eu vejo muitas empresas às vezes sofrendo com o software atual que não atende por medo de uma troca. Ah, mas será que vai dar certo? Olha, eu vi a empresa tal que eles ficaram X dias sem faturar, não conseguiam por X tempo emitir ordens de fabricação. Isso não pode acontecer de jeito nenhum aqui na minha empresa, porque vai acarretar um sério prejuízo. Então, a gente vê muitos cases aí de mercado negativos que fazem com que as empresas realmente fiquem com medo de uma troca, de uma implantação, tá? Então, o que eu costumo dizer? Ela é trabalhosa. Se a gente disser que não é, a gente vai estar iludindo o cliente. Então, a gente sempre diz é trabalhoso, porque tu vai estar mexendo com todas as áreas da empresa, né? A gente pega desde o comercial, pega financeiro, pega manufatura, custos, suprimentos, contabilidade, fiscal. Então, é complexo. Tudo isso tem que funcionar numa cadência perfeita. É como uma banda de música, né? Então, se alguém tiver desafinado ali, estraga o trabalho de todos, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem uma metodologia, né, baseada no PMI para controle de projetos. Então, a gente trabalha forte com gerenciamento de projetos, tá? A gente pede da parte do cliente que ele também tenha uma pessoa à frente do projeto que vai estar coordenando os usuários internos. A gente tem bastante documentação disso, tá? E principalmente a gente tenta minimizar as dores de cabeça, ou seja, a gente vai trabalhar e resolver os problemas à medida que eles acontecem, tá? Não deixando lá para um momento de virada ou de rollout do sistema, tá? Que é esses cases negativos que a gente vê muito no mercado. Então, assim, ó, isso a gente garante para os nossos clientes, tu vai faturar no primeiro dia que a gente virar, tá? Ah, pode ter outros problemas, pode ter outras coisas? Pode, porque a gente está falando de algo bem complexo, mas a nossa equipe vai estar junto, principalmente lá no momento da virada, né? Que é o momento, normalmente, onde bate o pânico das empresas, né? Ah, eu passei alguns meses aqui em projeto, e agora chegou o dia D. A partir de agora, eu só vou usar o sistema novo. E agora? Eu não sei como fazer, meu Deus, mas deu uma mensagem aqui, o que eu faço agora? Então, a gente já programa para, nesses momentos de virada, os consultores estarem presentes, dar esse suporte para os usuários, isso é bem importante. Mas o que eu queria dar como recado é que a gente organiza todo o projeto de forma que as coisas aconteçam sincronizadas e que a gente consiga fazer esse trabalho com efetividade, tá? Então, nós estamos junto com os clientes para fazer isso, né? Nós temos experiência nisso e vamos orientar o cliente das melhores práticas, o que deve ser feito, né? Porque o core do cliente é produção, se a gente pensar na questão de indústria, né? Ou o core do cliente na distribuição é venda, entendeu? Compra e venda. O core dele não é implementar sistemas. Então, isso é nosso papel, estar orientando realmente o cliente do que deve ser feito, os prazos, para realmente a gente conseguir ter um projeto bem feito, tá? Não é tão simples no nosso caso, tá, Fausto? Tipo, a pensar 45 dias um projeto no ar, já teve casos, sim, que a gente conseguiu fazer isso, tá? Mas como o nível de complexidade de um RP é bem maior, normalmente é alguns meses aí de trabalho, tá? Mas insisto que não é difícil, ele é trabalhoso, tá? Então tem que organizar direitinho para cada um fazer a sua etapa, né? Essa questão, por exemplo, de importação de dados, né? É possível fazer? Sim, é possível fazer. Aí a gente tem que verificar de onde vêm os dados, enfim. Só que normalmente a gente não consegue aproveitar, porque a lógica dos sistemas é diferente. Ou a gente chega na empresa e a gente vê, por exemplo, assim, né? O cadastro de um item. O cadastro de um item é o nascedouro de toda a parte de custos, de engenharia, enfim, da empresa. Se eu simplesmente importar
uma informação que ela não esteja correta, eu vou continuar com o mesmo problema, mesmo trocando de software. Então, já é o momento de fazer toda essa limpa nos cadastros e começar a empresa como se fosse uma empresa do zero em termos de sistemas de informação, tá? Então, por isso acaba levando um pouquinho mais de tempo, mas é o que a gente diz, é o longo trabalho curto. Por quê? Porque ele parece longo num primeiro momento, né? Mas tu vai estar trabalhando em planejamento, em como tu quer ver os dados dali para frente, né? E no momento que tu faz a virada do sistema, aí tu vai ver o benefício no dia a dia de quanto tu ganhou de tempo, quanto tu tem as informações organizadas, quanto aquelas informações realmente vão te servir como base para tomar as decisões, né? Então, eu diria o seguinte, ó, se a empresa quer melhorar o seu nível de gestão, ela não deve se paralisar por esse medo, tá? Então, a gente tem equipe aí para apoiar, para fazer os processos acontecerem, tá? Para que a empresa colha os resultados aí de realmente ter um software aí bem aderente, que vai ajudar a empresa a melhorar todos os seus processos. Legal. Olhando para isso e pensando aqui, muitas vezes a gente, e a Foca é um exemplo para nós nisso, né? A gente mudou o nosso processo aqui, se inspirando. Eu lembro de um projeto de alguns anos atrás, com foco e tal, no Neobus e tal. Então, o que que eu via lá? Eu via o time de consultoria chegando no cliente para implantar um módulo, um novo sistema. Antes de implantar o módulo, o cliente repensava a empresa, né? É uma realidade isso, né? Trocar um RP é realmente repensar a empresa, né? Eu acho que por isso que tem muita gente que tem medo disso, né? Tem medo de sair daquele modelo que está todo mundo acostumado e tal, né? E ir para dar um próximo passo, né? É um Eu vejo modelo, muito sim, de repensar, sem dúvida nenhuma. E tem que Eu ser, vejo tem que muito ser. isso, né? É muito isso. Quando a gente mudou, os primeiros clientes que fizeram a implantação, nós, os sócios mesmo aqui no Pipe Run, fizemos a implantação, né? Entendemos. Os primeiros 100 clientes, nós realmente fizemos a implantação. Claro, hoje já tem uma empresa com 40 e poucos funcionários, então é outro patamar, né? Tem um time já especialista para isso, tem um time de suporte, um time para cada área. Depois de 3 anos, crescemos bastante e são mais de 1.000 empresas. E a cada quarter que a gente reavalia o processo de implantação, a gente muda alguma coisa. E eu vejo que a resistência, ela diminuiu. Por quê? Porque o nosso processo também melhorou. Então, para todo mundo que está aí assistindo a gente, repensem o processo, repensem a forma de entregar, repensem a forma de atender. Por exemplo, hoje, nesse momento, a gente está trocando a nossa central telefônica, né? Trocando a parte de telefonia, porque a parte de receptivo não dá conta, porque o nosso time está externo, está lá na ponta, está atendendo em casa, está home office, né? Então, lá, 10 pessoas de suporte, todo mundo em casa. Tem que distribuir essas ligações e tem que ser rápido. Então, tem mudança, né? A gente muda. A gente mudou, na semana passada, a gente teve um problema, está trocando um sistema de e-mail marketing. Trocou o sistema de e-mail marketing, então, outra forma de comunicação. Então, esses avanços aí é muito do momento da empresa, né? Muito do momento. Então, quando chegar o momento de trocar o RP, a empresa está lá pequena e tal, começou com algum software, e tem que ampliar, tem que crescer. Se não estruturar, não dá o próximo passo, né? Se não estruturar, não dá o próximo passo. Então, sempre uma empresa, ela vive momentos, é uma escadinha, né? É uma escadinha. Quando a gente tinha 2 funcionários, 3, era uma situação. Com 30 era outro, com 40 é outro, e provavelmente nos próximos meses, agora a gente vai estar abrindo várias vagas até no final do ano, vai ser outro momento, vai ser outra disponibilidade, outra carteira, outro time, né? Outros mercados que a gente não atingia. Então, é legal contar isso, né, dos desafios, das dores, das dificuldades e do repensar. Eu acho que é um Uhum. momento que o mundo inteiro está nessa fase de repensar, de ver coisas novas e tal, e eu já vou entrar no nosso quinto item, mas quero aproveitar que a gente respondeu sobre o vender mais canais de aquisição, a gente respondeu sobre estoques, né, da Movelar lá, sobre aonde que eu coloco no marketplace, eu monto o digital. A gente respondeu para a Jéssica, lá da Subway, né, uma franqueada. Então tem ali o processo, quando que eu implanto, né? Quando que implanta esse CRM?
O CRM a gente começa implantando ele, eu sempre brinco, no papel de pão, né? A gente tem aqui exemplos e tal de família, tal, histórico nosso, né? Dos sócios aqui, e a gente vê assim, cara, a avó fazia anotação no caderninho, saber como é que era o cliente, o telefone do cliente e tal, há muito tempo atrás. Hoje a gente tem ferramentas para isso. A digitalização, a informatização, a transformação digital veio para resolver os problemas, tá, novos, mas relacionamento com o cliente, agora na pandemia, várias empresas não tinham CRM, e era um e-commerce, tinham processo de vendas e tal, ou uma venda presencial, mas tirava lá uma nota fiscal, um cupom fiscal com o CPF da pessoa. Né? Já vou respondendo processo de LGPD, a gente vai ter alguns webinários aí nas próximas semanas sobre LGPD, então as perguntas do LGPD eu vou deixar para depois, tá? Vou deixar para responder nesses próximos webinários, tanto a Foco quanto o PipeRun vai fazer outros webinários para tratar disso. E aí, quando implantar um CRM? O CRM a gente implanta ele ao decorrer da empresa a vida inteira. Se não tivesse um cadastro da pessoa, o e-mail da pessoa, o telefone para falar no WhatsApp, essa empresa que só tirava o cupom fiscal e não tinha os dados, não se comunicava com seus clientes de forma alguma. Chegou a pandemia, muitos clientes nos vieram com dados. Olha, eu tenho essa lista, eu tenho esses e-mails, eu tenho esse telefone e eu quero começar a conversar com esses clientes. Então, meu primeiro processo do CRM será cadastrar uma lista, dizer oi, dizer que eu estou vivo, que eu estou aqui, estou à disposição e tal. Como no PipeRun eles ligam de dentro do sistema e fica a gravação e tem um processo estabelecido, fica fácil isso, né? Fica fácil fazer esse processo de relacionamento. Então, eu tenho vários clientes que usam o PipeRun para fazer relacionamento com o cliente e não para fazer uma venda. Quando a gente olha o histórico de CRM indústria, a gente vê o quê? Que CRM era o cara que fazia visita e tirava pedido. Não, isso aí é um Salesforce Automation, né? Uma automação do time de força de vendas que está lá na rua. Então, isso é uma coisa que o PipeRun não atende, mas a Foco atende. É o aplicativo da Foco que vai lá e tira pedido na ponta, né? Então, o PipeRun ele vai para o relacionamento. Nessa linha de novas tecnologias, o que a Foco vai estar trazendo para os próximos anos e tal? Tenho visto muito aqui, e o PipeRun está trabalhando com alguns parceiros, né? E aí uma das primeiras coisas que a gente desenvolveu nessa área de novas tecnologias foi uma camada de API para integração, então uma camada de integração que qualquer sistema pode se integrar com o PipeRun, então é aberto e tal, todo cliente pode usar. A gente entendendo isso, deu um segundo passo de criar métodos mais fáceis de integração, os tais webhooks, né? Existem várias plataformas de integração, a gente usa muito aqui o Pluga, que é uma ferramenta que faz a tradução do dado que sai do PipeRun para um outro sistema e um outro sistema para o PipeRun. Então tem lá 20 ou 30 das mais de 150 integrações que o PipeRun tem, ou seja, 150 empresas diferentes se integram ao PipeRun. Então, API, integração, é uma linha que a gente está seguindo bastante. Leads, bots, a gente tem 18 empresas de chatbot, WhatsApp e tal, conversacional, não conversacional, mais 18 empresas de telefonia integradas ao PipeRun. Então, cara, são mais de 40 no total que fazem desde e-mail, WhatsApp, bot, chatbot, integração, telefonia integrada ao PipeRun. Então, chat, bots é também uma linha. A gente está trabalhando com um parceiro para fazer análise de machine learning, né? Treinando a máquina para ela aprender. E até ontem a gente estava tocando esse projeto, eu posso citar isso, foi bem legal. A gente colocou lá uma base de dados e o sistema entendeu e respondeu o quê? 2 horas depois, ele processou milhares de informações e nos entregou um relatório. Olha, o perfil do cliente ideal que mais vende é esse. É o KNAI tal, primário, secundário é X, então assim, poxa, minha base de CNPJ da Receita tem validade aqui, né? Então, o perfil são empresas que têm o capital social X, que sejam SA ou limitada ou M. O sistema começou a entender que tem um X pessoas que compram o modelo tal sozinho
me entregou uma análise do meu perfil de cliente ideal. Gente, isso é fantástico. E aí, já pulando do machine learning para inteligência artificial, com isso, o lead entrou no Pipe Run hoje. Essa ferramenta que a gente está testando é um projeto futuro, não é um projeto que não está liberado para os meus clientes ainda. Né? Eu já estou testando, vai me dar um score. A idade de eu vender para esse lead que está entrando em contato hoje é X. Então, vai ter mais uma ferramenta para avaliar, priorizar atendimento e tal, de acordo com o perfil do cliente. E quem vai fazer isso é a inteligência artificial. E os canais de voz, de texto, de bot, a gente está usando agora, começou a usar o TTS, que é o Test for Speech, né? Ou seja, a gente escreve um texto e a máquina transforma em voz e manda uma mensagem, liga para a pessoa e fala a mensagem de voz do outro lado. Gente, fantástico isso, né? Eu fiquei muito impressionado com essas coisas que mudam a experiência do cliente. Muda a experiência de atendimento, muda a experiência do dia a dia para falar com uma empresa. E aí, aliado isso aos tópicos que a gente já tratou, né? Canais de aquisição, e-commerce, field sales, inside sales, digitalização, como dizer não e tal. Como usar todas essas tecnologias e como é que a Foco está vendo isso, né, para o futuro do RP? O que a gente vai poder contar com essas coisas daqui um tempo? É um mês, 2 meses, 5 anos? Tem muita coisa nova para muitas áreas. O que a Foco está vendo dessas novas tecnologias? Sim, realmente tem muitas coisas novas, né, Fausto? A gente também entende aí que a grande aposta é na inteligência artificial, na questão dos bots, tá? Então, acho que os bots, até antes da inteligência artificial, porque a gente ainda vê muitas coisas assim de trabalhos repetitivos, enfim, que a gente pode minimizar isso, tá? A gente já tem feito trabalhos com os nossos clientes nesse sentido, né? Eu vou fazer uma avaliação, o que pode um robô aqui, né, um bot, ajudar a fazer esse processo. Isso aqui eu faço exatamente esse processo todos os dias, enfim. Por que não a gente não automatizar isso, não colocar um bot para fazer, sabe? Então, a gente já vem trabalhando aí nessa tendência. Inteligência artificial também são estudos aí que a gente tem feito. Esse teu exemplo eu achei fantástico, tá? Eu acho que o ERP, cada vez mais, tu falou muito em APIs de integração, né? Então, a gente vê que o ERP, ele vai ser sempre a base de informações da empresa, né? Então, o ERP, ele é todas as transações, né? Ele é muito transacional, né? Mas o que a gente entende? Que ele tem que estar ligado com outros softwares, tá? Para dar o desempenho máximo aí para a empresa. Porque tem coisas que o ERP sozinho ele não se propõe a resolver. O ERP ele já tem uma camada de operação aí bastante extensa. Por exemplo, a questão de CRM, né? Então, eu não vou conseguir, através de um módulo no Foco ERP, dar toda essa automação para os clientes, quanto uma empresa especialista em CRM vai dar, né? Então, o que a gente faz? Trabalha na integração desses sistemas para poder ofertar para o cliente uma solução que seja excelente para a empresa dele. Algo que a gente faz muito também, por exemplo, a integração com softwares CAD, né? Eu tenho uma equipe que faz toda uma engenharia ali, que trabalha muito em cima de software 3D, enfim, né? A gente integra e traz todas essas informações de forma automática para o Foco RP, sem precisar alguém ir lá e digitar tudo aquilo que já foi desenhado na estrutura, né? Então, por que não aproveitar? Então, a gente já tem essa inteligência, a gente já consegue trazer isso automaticamente aí para o Foco RP, né? Assim como outros softwares de BI, enfim, que a gente temos o nosso, mas também a gente trabalha com outros softwares. Então, o que a gente entende? Que cada vez mais o RP ele vai precisar ser a base, né? Para conectar com outros sistemas específicos para fazer esse ecossistema digital para a empresa. A gente sempre pensa o seguinte, a gente quer prestar o melhor atendimento possível para os nossos clientes e a gente não vai conseguir ter solução para tudo, né?
Mas então tem softwares específicos que a gente pode estar integrando e dando a solução completa para o cliente. Então eu acho que fica muito em cima disso, dessa questão da gente conseguir conectar, né, e dar essa resposta para os nossos clientes de estar bem embasado. Eu tenho uma base sólida aqui que é o meu ERP e estou integrando com esses outros softwares que tudo isso vai gerar esse ecossistema digital, dando os melhores resultados aí para a empresa. Fiquei pensando aqui como dar um outro exemplo sobre isso e tal, nessa linha, né? O PipeRun foi o primeiro CRM nacional a ser homologado pelo Facebook para atuar com aquelas perguntinhas lá no Facebook, aquele Facebook Leads Ads, né? Então o cliente clica, saber mais, fica o nome, e-mail, telefone e aquela informação vai para algum lugar. Esse algum lugar pode ser o PipeRun. Então a gente está totalmente integrado ao Facebook. Então a empresa vai lá, faz um anúncio, cria um formulário e tal. A pessoa clica lá dentro do Facebook, o contato, e-mail e telefone dela param dentro de uma etapa no funil do PipeRun. Essa etapa pode estar diretamente automatizada com a telefonia. Então o cara sai do Facebook, cai no PipeRun, o PipeRun chama a discadora telefônica, né? A discadora liga e aí a pessoa que está lá no atendimento na empresa já está falando com aquele cliente que deu um clique no Facebook. Puxa, que fantástico isso. API, integração, né? Inteligência artificial rolando em cima disso. Um outro caso, exemplo bem legal aqui que eu gosto muito, que ajuda o time de marketing, é, geralmente a gente faz lá aquele remarketing, sabe aquela história de fui numa loja, cliquei numa geladeira, agora tudo que coisa que eu faço na internet aparece a geladeira? Pois é, aquele é o tal do remarketing, né? Então, dentro do PipeRun a gente tem integração com o Google. Então, quando o cliente, nosso cliente, envia a proposta, uma proposta online, com um link online, para o cliente dela, esse cliente, ele é identificado pelo nosso sistema entende quem é essa pessoa, que está lá clicando e visualizando a proposta e manda essa informação lá para o Google. E aí o Google Analytics vai trabalhar com Tag Manager ligado e tal, e o time de marketing pode fazer propaganda de remarketing para quem acessou a sua proposta. Poxa, eu cliquei na proposta e está igual a geladeira, né? Está me buscando em tudo que é lugar. Ou criar públicos semelhantes. Bom, eu vendi para o João tem 38 anos, trabalha numa indústria, está na região centro-oeste do Brasil, ele tem uma renda X, ele tem uma formação, já está graduado e tal. Eu quero pessoas iguais ao João que me compraram para mim fazer anúncio no Google. Né? Então, eu uso o Google para fazer o anúncio para esse perfil. Quem é que foi que entregou o perfil? O PipeRun entregou o perfil lá para o Google dizendo, olha, essa pessoa aqui é o que comprou e é o que acessou a proposta. Então, o time de marketing, com isso, consegue fazer novos anúncios para quem realmente é o perfil que está comprando aquele produto. Puxa, fantástico isso. Tem inteligência artificial, tem machine learning, tem aprendizado de máquina, tem tudo isso integrado, mas não é o PipeRun. O PipeRun está servindo a informação para o Google Ads. E o Google Ads que está fazendo esse processo, né? Então, essas integrações e essa lógica aqui, eu vou deixar esses como os dois últimos exemplos do webinar, já é meio-dia. Quero aproveitar, a gente respondeu a maioria das perguntas aqui, tem outras que a gente vai responder depois por e-mail. Então, o Edu está nos apoiando, aí vou botar aí no chat os nossos e-mails, né? Para todo mundo ter. Quem quiser fazer perguntas adicionais, quem quiser tratar de algum caso muito específico e tal, pode mandar e-mail para mim, para a Magda, que a gente vai ter o maior prazer em responder e ajudar todos que estão assistindo a gente aqui online hoje ou gravado depois, se você estiver no Facebook, se você estiver no Instagram, se você estiver no YouTube assistindo esse webinário aqui, você vai poder mandar esse e-mail também, que a gente vai lhe atender hoje, amanhã ou daqui 2 anos, esses e-mails vão estar válidos. Tá? Então é importante citar isso. Quero agradecer a Magda, muito boas histórias, muito boa a relação. Eu acredito que muita gente conseguiu entender o recado, usar os exemplos que a gente citou de alinhamento, né, de aquisição, canais de aquisição, de e-commerce, field sales, inside sales e tal, estruturar seus processos ou no mínimo repensar os seus processos comerciais a partir desses exemplos que a gente citou. Muito feliz com o resultado, muito feliz com o conteúdo. Muito obrigado, Magda, muito obrigado a Foco.
e aí eu deixo para te fazer as suas últimas palavras. Certo, eu que agradeço, Fausto, foi muito legal esse bate-papo. Tem muita coisa para falar, né? Então, uma hora passa super rápido aí, né? Teria muitos assuntos aí que a gente poderia explorar. Mas o recado final aí que eu gostaria de deixar para quem está nos assistindo é realmente assim, ó, vamos buscar melhoria de processos, não vamos focar no que é difícil ou que isso vai me dar um trabalho, mas vamos pensar um passinho ali na frente, o que eu vou ter de retorno com isso? Vamos buscar fazer algo diferente, né? Então, vendas tem desde os primórdios aí da humanidade, né? Como tu falou, era no papel de pão, enfim, né? A gente está sempre em busca dos nossos clientes, de apresentar nosso produto, de ter uma assertividade, né? Então, vamos usar as tecnologias aí para nos auxiliar nesse processo, né? Então, o CRM vem para ajudar nisso, o RP vem muito ajudar nos processos de organização das empresas, de realmente trabalhar melhor o tempo das pessoas. Gente, isso dá muito retorno. Então, invistam, procurem um software que seja adequado aí para a sua empresa, mas isso dá um grande ganho aí, com certeza, de escala para vocês, principalmente empresas que estão buscando crescimento. Legal, pessoal. Ficou aí no chat os nossos e-mails, nossos contatos. Fica aqui www.foco.com.br, né? Podem acessar, conhecer um pouco mais da Foco, dos seus vários produtos e de toda essa experiência que a gente repassou aqui e a gente pôde contribuir com vocês. Desejo boas vendas, sucesso para todo mundo, né? Muita automatização, muita tecnologia e vamos em frente. Valeu, pessoal. Brigadão. Isso aí, obrigada. Tchau, tchau, pessoal.